Quero saudar os irmãos e as irmãs com a doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós orarmos, eu quero dividir com os irmãos o que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, que na minha versão diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. A lição que eu tiro neste texto está expressa nas três palavras: pedi, buscai e batei. Em primeiro lugar, para que você possa verdadeiramente pedir algo em oração a Deus, é preciso ter fé. Não qualquer tipo de fé, mas a fé em um Deus pessoal, que ouve e responde à oração do crente. Em segundo lugar, é preciso ir além do estado de pedir. É preciso buscar. O buscar indica uma ação ao pedido. Ser uma pessoa que busca e não apenas pede, mas se empenha ativamente na busca do seu objetivo. Em terceiro lugar, é preciso bater. Nesse ponto fica bem claro a lição acerca da perseverança. É bem verdade que para pedir e para buscar, a perseverança se faz necessária. O bater inclui pedir, buscar e o perseverar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos baixar nossas cabeças e vamos estar orando. Bondoso e eterno Pai, louvado seja teu santíssimo nome. Confessamos a nossa pequenez e assim chegamos diante do teu trono para pedir perdão. Mas apresentamos também diante do Senhor nossos agradecimentos, porque até aqui o Senhor tem nos carregado, o Senhor tem nos ajudado. Mas, como não poderia ser diferente, temos pedidos a lhe fazer. Por isso estamos te buscando, estamos batendo insistentemente diante da tua porta, rogando que o Senhor sare a nossa terra. Cure, Senhor, aquelas vidas que necessitam ser curadas. Restaure, Senhor, aqueles que precisam ser restaurados. Dê vitórias àqueles que estão em batalhas espirituais. Ministra as bênçãos sobre cada membro desta tua igreja. Papai, são tantas coisas, mas o Senhor sabe todas elas, mesmo aquelas que não expressamos, que não verbalizamos, que não falamos. Agora, unja teu servo, pastor Kenji, na ministração do estudo sobre o livro de Salmos. Que esse estudo fale aos nossos corações. Assim oro em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos orar pelas nossas necessidades. Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Vamos ao momento de oração. Querido, bondoso, amado e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, pelas nossas vidas. Nós agradecemos por todas as suas bênçãos, Senhor. A despeito de muitas dificuldades que muitos de nós estamos atravessando, sabemos que a sua boa mão está para conosco, Senhor, nos ajudando, nos abençoando a cada instante. Maravilhoso Deus,
Pedimos, Senhor, pelos irmãos da nossa igreja, aqueles que estão acometidos de enfermidades, que o Senhor venha levantar cada um na força do teu poder, Pai. Venha abençoar com toda sorte de bênção, levantando, ajudando as pessoas, Senhor, aos irmãos se reerguerem novamente e estarem juntamente conosco, sendo abençoados por Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, os nossos governantes. Deus, tende misericórdia e põe a sua mão sobre cada um, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Pedimos pelos nossos pastores que a tua bênção seja com cada um, Senhor, abençoando tanto a eles como seus familiares. Deus, esteja abençoando a nossa igreja, esteja nos levantando, Senhor, a cada dia. Necessitamos de Ti, por isso pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia das nossas vidas e nos abençoa, Senhor. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Grandioso Deus, nós te adoramos e nós queremos ser achados, como a tua palavra nos diz, que o Senhor quer que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, que nós possamos ser achados desta maneira pelo Senhor, como verdadeiros adoradores. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declare: Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. recebe a nossa adoração, Pai. Declare: em espírito, Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, ministrando louvor. Bem-vindo, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos mais uma vez, uma quarta-feira à noite, ainda nos utilizando deste recurso tecnológico para dar continuidade ao estudo do livro dos Salmos. Desta feita, estaremos estudando o Salmo de número 104. Há uma tradição que diz que o Salmo de número 104 foi composto por Davi, mas nós não temos isso com certeza. No entanto, é um salmo belíssimo, é um salmo que vai exaltar o nosso Deus como grandioso Deus Criador. Eu quero então ler este salmo com vocês, na minha versão, que é a nova versão internacional. Então vamos ler este salmo. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem, cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Como com as correntes do abismo a cobriste como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes, regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr. Traz trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem, abres a tua mão e saciam-se de coisas boas.
Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme, toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. É um salmo longo, são 35 versículos, e para estudá-lo, vamos dividi-lo em 8 partes, para que possamos ter uma ideia geral do que ensina este belíssimo salmo a respeito da grandiosidade do nosso Deus Criador. Então, a primeira parte pode ser contida nos versículos 1 a 4. Sua majestade, a primeira parte, sua majestade se revela nas alturas. Se você prestou atenção na minha leitura, vai perceber que esses primeiros 4 versículos vão apresentar o Senhor de uma forma majestosa, de uma forma grandiosa. Então, em primeiro lugar, se revela aqui a razão do louvor do salmista. Ele diz, bendiga o Senhor a minha alma. E no versículo de número 1 ainda, ele coloca, ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso. É como se o salmista tivesse gastado tempo para contemplar a beleza do Senhor e a beleza da obra de suas mãos. Então, ao final da sua reflexão, da sua contemplação, ele chega à conclusão que Deus é grandioso, que o Deus Criador é grandioso. E aí, então, ele vai fazer uma descrição dessa grandiosidade de Deus, usando as palavras majestade, esplendor e luz, nos versículos 1 e 2. Ele está dizendo, olha, o Senhor está vestido de majestade, esplendor, está envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda. Então, dá uma ideia assim grandiosa da majestade do nosso Deus. Um quadro comparável a este é aquele apresentado em Isaías capítulo 6. Se você for ali naquele capítulo do livro de Isaías, você verificará que Isaías também vai contemplar a majestade do Senhor com muita luz, com muita grandiosidade, e ele também ficará ali admirado, e tão admirado que ele vai temer por sua própria vida, por ser um homem ímpio, pecador, na verdade pecador. Ele não poderia estar ali na presença do Deus Santíssimo, né? Por causa da grandiosidade, da majestade de Deus, da santidade do Senhor. Então, nos primeiros 4 versículos, nós encontramos exatamente isso. A exaltação da majestade de Deus, sua majestade se revela nas alturas. E também, nesses primeiros 4 versos, em especial os versos 3 e 4, nós verificamos aqui o seu poder sobre o universo, porque ele diz aqui que ele põe sobre as águas dos céus, ou seja, as nuvens, né, as vigas dos seus aposentos. É claro que aqui é uma linguagem poética, mas isso não prejudica a nossa ideia a respeito da majestade, da grandiosidade do nosso Deus. Ele fala aqui que faz das nuvens a sua carruagem, cavalga nas asas do vento. Ou seja, ele domina o universo, ele domina a natureza. Ele tem o poder sobre a natureza, faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Então, os primeiros 4 versículos deste Salmo 104 enaltecem, exaltam a majestade do Senhor Deus Criador, o grandioso Deus Criador que se revela nas alturas. Na segunda parte deste nosso estudo, nós encontramos os versículos 5 a 9,
uma descrição sobre as águas em fuga. Aqui, o Salmo 104, ele tem uma relação com Gênesis capítulo 1, né? Que retrata, que registra ali a criação do mundo, a criação de todas as coisas. Então, se você depois, com calma, quiser comparar o texto do Salmo 104 com Gênesis capítulo 1, você verificará que há muitos pontos de conexão. Muitos pontos de conexão. Então, por exemplo, aqui, na segunda parte, as águas em fuga, versículos 5 a 9, nós verificamos que há uma relação com o terceiro dia da criação em Gênesis 1, quando a terra foi criada, mas era coberta de águas, né? Versículos 5 a 6. Firmasse a terra sobre seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste, as águas subiram acima dos montes. Então, as águas cobriam a terra, como nós bem sabemos. E depois, então, Deus vai fazer com que as águas sejam divididas, separadas, uma divisão das águas e há o estabelecimento dos seus limites. Quando há a divisão das águas, então surge a terra seca. Então, nós temos a terra seca a partir da divisão das águas. E aí, então, Deus estabelece os limites das águas. Versículo 9. Estabelecesse um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Então, a porção seca aparece porque Deus separou ou pôs em fuga as águas, e por isso surge a porção seca, que é a terra. Veja, aqui o salmista está adorando o Senhor, está admirado com a obra de suas mãos, e em especial a criação de todas as coisas. Na terceira parte deste salmo, que corresponde aos versículos 10 a 13, nós encontramos as águas da vida. Então, na segunda parte, nós tratamos das águas em fuga, ou seja, quando elas foram divididas, houve o surgimento da porção seca à terra. Mas aqui nós temos a descrição das águas da vida. Então, veja só, nos versículos 10 a 12, se você ouviu a minha leitura, você percebe aqui que a água vai sustentar a vida na terra. As águas que sustentam a vida na terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. Então, nós encontramos aqui nas águas, né, as águas da vida que sustentam a vida. Então, não somente elas deram oportunidade para surgir a porção seca, mas agora também elas são usadas, são consumidas, são bebidas, ingeridas, né, para sustentar a vida na terra. Essas águas, elas vão regar a terra, né? Então, versículo 13, o salmista diz, de uma forma poética, dos teus aposentos celestes, o Senhor, regas os montes. Então, uma ideia poética sobre a chuva, né? Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. Então, a terra se torna fértil exatamente pelo poder de Deus de regá-la, né? Fornecendo água, e água que fornece ou sustenta a vida. O salmista está muito embebecido, né, com a beleza das obras das mãos do Senhor, o grandioso Criador. Aí nós temos a quarta parte deste salmo, que corresponde aos versículos 14 a 18. E aqui parece que ele está admirando o tapete verde da vida. Quando você vai para o interior, né, e você está na estrada, a gente começa a admirar, né,
as várias tonalidades de verde que contemplamos enquanto viajamos, né? É muito bonito, né, quando a gente vê toda essa vegetação com várias tonalidades de verde, né? Então parece que ele está também tendo essa visão, né? O tapete verde que alimenta a vida na terra. Versículos 14 a 15, ele diz: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Então veja só, então a água da vida, né, para sustentar a vida, e agora as plantas, a vegetação, né, ele faz com que as plantas cresçam e que se tornem, portanto, fonte de alimento para o homem e para as criaturas, né? Então o homem pode tirar o vinho, o azeite e o pão a partir das suas plantações. E aí no versículos de número 16 a 18, ele vai falar que esse tapete verde vai oferecer abrigo e refúgio, né? Então ele diz aqui que existem as árvores que fazem parte desse verde, né? Elas vão possibilitar que haja ninhos para os pássaros, lares, né, para cegonhas, né? Os montes elevados onde tem pastos e árvores e vegetação pertencem aos bodes selvagens, eles moram ali, e também são nos penhascos, onde também há vegetação, que é a fonte de alimento também para os coelhos, também é refúgio para esses animais. É uma linguagem bem poética, mas que revela muito bem a providência de Deus. O Senhor não somente criou tudo o que existe neste universo, mas também sustenta esse universo, governa esse universo. Ele não abriu mão daquilo que ele criou. Alguns quiseram defender a ideia de que Deus teria criado o mundo, sim, mas o abandonou, né? É como se fosse um relógio, né? O relojoeiro, ele construiu o relógio, deu corda e foi embora e deixou o relógio funcionando. Alguns creram assim, né? No século XVIII, XIX, lá na Inglaterra, houve um movimento chamado deísta, e criam os adeptos desse movimento que Deus havia criado, sim, mas havia abandonado a sua criação, a sua própria sorte, e também, obviamente, crendo que as leis que regem o universo estariam sempre funcionando, porque Deus teria dado corda nesse relógio do universo. Não é assim. O Senhor não somente criou, mas ainda está conosco, sustentando e governando a sua criação, como bem está descrito aqui no Salmo 104. Então veja só, ele vai também criar o tempo. A criação do tempo é a quinta parte do nosso estudo do Salmo 104, que compreende os versículos 19 a 24, criação do tempo. Então, há uma relação agora com o quarto dia da criação, quando lá em Gênesis 1, de 14 a 19, nós vemos que o Senhor criou os luminares, né, que foram fixados nos céus para determinar dias, estações, anos, enfim. Né? Então, o tempo foi criado. O tempo é uma criatura de Deus. Deus nunca está sujeito ao tempo, porque o tempo é sua criatura. Ele criou o tempo. Pois bem, então no versículo 19 nós lemos aqui: ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr. Então, Deus criou o tempo, né, para que pudesse estar regendo, né, a nossa vida na Terra. E por isso nós temos o relógio da vida, né? O sol, a lua, o dia, a noite, luz e trevas vão reger a nossa rotina, a nossa agenda, né? Tanto da natureza como do próprio homem, como você pode perceber nos versículos 20 a 30. Ele traz aqui: trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. É a noite que eles vagueiam. Os leões rugem à procura de presa, buscando de Deus ou alimento. Mesmo as criaturas
do campo, as selvagens, também dependem do Senhor. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Agora, o homem que aparece para trabalhar, versículo 23, o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer, sem ser ameaçado pelos leões que vão procurar presas à noite. O homem pode trabalhar tranquilamente durante o dia. É por isso que aqui ele para fazer uma pausa, no versículo 24, para mais uma vez declarar a sua admiração, o seu louvor pela variedade das obras do Senhor. Versículo 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. E agora, na sexta parte deste estudo, ele se volta para o imenso mar e suas criaturas, versículos 25 a 26. Ele vai falar aqui, eis o mar imenso e vasto, né? É uma conexão com o quinto dia da criação, em Gênesis capítulo 1, tá? Então nós vamos encontrar aqui os seres que o Senhor criou para que habitassem o mar, né? Criaturas aqui, versículos 25, seres vivos pequenos e grandes, como o Leviatã, né? A mística, né? Criatura que nós não sabemos exatamente o que era, mas que aterrorizava os marinheiros da antiguidade, né? Então, ele criou tudo, desde os seres pequenos, como os grandes, como o Leviatã, né? Todas as criaturas, inclusive o homem, ele também passeia pelo grande e imenso mar. Você vê no versículo 26, nele passam os navios, né? Então, apenas para destacar aqui a grandiosidade da sua obra, um grande e imenso mar, imenso e vasto, repleto de seres pequenos e grandes, e é por isso que ele vai admirar quantas são as tuas obras, a variedade das obras do Senhor. Nós vamos verificar aqui também, na sétima parte desse estudo, os versículos 27 a 30, o grandioso Deus a tudo sustenta. Como eu disse a vocês, o nosso Deus criou e continua presente na sua criação, sustentando, governando, providenciando tudo o que é necessário para manter viva a sua criação. Então nós encontramos aqui, em primeiro lugar, a sua providência, né, nos versículos 27 a 28. Todos eles, todas as criaturas, dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam de coisas boas. É o Senhor quem nos sustenta. Lembra do Sermão do Monte, quando Jesus aponta para os lírios do campo e as aves dos céus? Pois bem, Deus é quem nos sustenta. Então, aqui o salmista está repetindo isso, né? É o Senhor quem nos sustenta. Todos nós dependemos do Senhor, por isso Deus é imprescindível, versículo de número 29. Quando escondes o rosto, entram em pânico, toda a criação vai entrar em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Todos nós dependemos de Deus, Ele é imprescindível para as nossas vidas. E também, no versículo de número 30, nós aprendemos aqui no Salmo 104, que Deus é a fonte da vida e de toda a vida. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, todas as criaturas, e renovas a face da terra. Deus é imprescindível, porque Ele é a fonte de toda a vida. E aí, na última parte deste salmo, né, podemos intitular como Bendiga o Senhor a minha alma. Lembre-se que ele termina com esta frase, bendiga o Senhor a minha alma, e ele inicia o Salmo 104 com bendiga o Senhor a minha alma. E aqui ele é como
que ele estivesse concluindo em vista de tudo aquilo que eu expus, que a minha alma, todo o meu ser, possa louvar o Senhor. Aleluia significa isso, louve o Senhor, né? Então, que toda a minha alma possa louvar o Senhor, possa bendizer ao Senhor, tendo em vista tudo aquilo que coloquei neste salmo. Mais ou menos isso, essa a conclusão dele. Então, veja só, há uma oração do salmista no versículo de número 31, em que ele ora para que a glória do Senhor dure para sempre, perdure para sempre, e que o próprio Senhor se alegre em seus feitos, exatamente como ocorreu lá na criação, quando Deus viu que tudo que ele havia criado era bom. O Senhor se agradou da sua criação. E aqui também o salmista, ele vai orar pedindo para que Deus possa se alegrar em seus feitos. O versículo de número 32 destaca o poder grandioso, imenso do Senhor. Ele olha para a terra e ela treme, só de olhar. Toca os montes e eles fumegam, né? É uma ideia, né, daquilo que ocorreu lá em Êxodo, quando Deus tocou o Monte Sinai, e o Monte Sinai se tornou um vulcão em erupção, e assustou tanto o povo de Israel que ninguém queria se aproximar do Monte Sinai. Está aqui em uma forma poética, e olha para a terra e ela treme, toca os montes e eles fumegam. Aqui então nós temos uma descrição do poder imenso do Senhor, o nosso Deus. Mais uma vez o louvor do salmista, versículos 33 e 34, ele diz: cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Então ele não pararia de louvar o Senhor. Veja, é um salmista que conhece a obra poderosa do Senhor, que reconhece o poder de Deus e a sua majestade. E é por isso que ele decide que ele cantará e louvará o Senhor por toda a sua vida. E ele, no seu louvor, ele pede, deseja que a sua meditação, né, esta meditação, né, seja agradável ao Senhor. O fato dele estar reconhecendo o poder e a majestade do Senhor na criação de todas as coisas, no seu sustento, na sua providência, ele quer que essa meditação, essa reflexão seja agradável ao Senhor. Pois no Senhor tenho alegria. É no Senhor realmente que vamos encontrar a verdadeira alegria para a nossa alma. Não somente o sentido para a nossa vida, mas também a alegria, a verdadeira alegria para nós. Existe aquela composição clássica, né? Jesus, alegria dos homens. De fato, ele é a alegria, nossa verdadeira alegria. Quando nós contemplamos os feitos de Deus, quando nós contemplamos os feitos do nosso Senhor Jesus em nosso favor, nós temos que nos comportar, reagir como esse salmista do Salmo 104, nos alegrar, prometer que cantaremos continuamente ao Senhor, louvaremos continuamente ao Senhor. E é por isso que no versículo de número 35, nós temos esse desejo que parece aparecer do nada, né? Ele diz assim, sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Num quadro grandioso como esse, onde a majestade de Deus é destacada, onde a sua santidade é apresentada, onde seu poder, né, seu poder imenso, que não pode ser medido, ele é destacado também. Obviamente não há lugar para pecadores e nem para os ímpios, não há lugar para os homens maus. Por isso que o salmista coloca exatamente isso no versículo de número 35. É o seu desejo. Olha, Deus é tão majestoso, tão grandioso, tão poderoso. Não pode haver a presença do homem mau, daquele que zomba do Senhor, daquele que o rejeita, daquele que não quer. Não pode haver lugar. É esse o desejo do salmista. E, enfim, ele termina dizendo: bendiga o Senhor, a minha alma, aleluia.
louvem ao Senhor. Que nós possamos também ter essa disposição do salmista do Salmo 104, de poder gastar tempo para refletir e contemplar a majestade do nosso Deus e a grandiosidade das obras das suas mãos, para que também como o salmista possamos nos alegrar no Senhor, cantar louvores continuamente ao Senhor e estar sempre com os nossos olhos voltados para o trono da sua graça. Esta é a minha oração e que Deus te abençoe e até o próximo culto, se assim o Senhor permitir. Amém.